Olá pessoal, tudo bem? A graça e a paz do Senhor. Eu sou o pastor Giovanni e eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Nessa manhã maravilhosa que Deus preparou para nós. Glória a Deus por isso, que Deus abençoe você, tua casa, tua família. Desde já, dá um like, dá um joinha aí, aperta no sininho, siga o nosso canal e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder. Então vamos que vamos, Provérbios 22, versículo 6. A Bíblia diz o seguinte: ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Vou repetir: ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Nosso tema de hoje é orientando os nossos filhos. Orientando os nossos filhos. Provérbios 22, versículo 6. Nós vemos aqui que Deus chama os pais a orientarem seus filhos, a instruir os seus filhos, a exortarem os seus filhos em amor, no temor do Senhor. Ele diz que se eu e você, como pais, ensinarmos a criança no caminho em que ela deve andar, ainda quando for mais velha, não se desviará dele. É o que diz Provérbios 22, 6. E de que forma um pai, uma mãe, se torna um bom orientador, um bom mentor, discipulador dos seus filhos? E, em parte, nós podemos nos concentrar em 3 palavras-chave para ensinarmos os nossos filhos, orientarmos nossos filhos no bom caminho do Senhor. Primeira palavra-chave é exemplo. Será que você tem sido exemplo para os seus filhos? Abraham Lincoln, o grande presidente norte-americano, estadista, um grande personagem da história norte-americana, certa vez disse: há uma só maneira de ensinar uma criança no caminho em que ela deve andar, que é você mesmo que precisa fazer esse caminho. Ou seja, se o pai não trilhar o caminho que ele ensina a criança a andar, não adianta de nada. Eu vou repetir o que Abraham Lincoln disse: há uma só maneira de ensinar uma criança no caminho em que ela deve andar, que é você mesmo fazer esse mesmo caminho. Ou seja, um bom exemplo vale mais do que 1000 sermões no coração de uma criança. A criança faz aquilo que ela vê os pais fazerem. O que você faz tem mais impacto sobre a vida do seu filho do que todas as lições que você pode dar. Não adianta querer dar lição de moral se você faz tudo o contrário do que aquilo que você está ensinando. Então, primeira palavra-chave é exemplo. Segunda palavra-chave, administração. Administração. Uma boa administração é a capacidade de discernir a singularidade de uma criança e ensiná-la de acordo com aquilo que realmente ela necessita. Então, os pais precisam ser administradores do coração dos seus filhos, do tempo dos seus filhos, do recurso aplicado nos seus filhos. Eles precisam discernir que cada filho é singular, cada filho é diferente do seu irmão, se ele tiver irmãozinho. Sim, cada filho é singular e merece ser ensinado de acordo com os seus potenciais, com as suas virtudes, com as suas qualidades. Precisa ser desenvolvido individualmente, singularmente. Então, devemos ensinar a criança no caminho em que ela deve andar. Sim, isso talvez signifique que teremos que nos adaptar, flexibilizar o nosso estilo quando necessário, dependendo do temperamento e da estrutura da criança. Precisamos flexibilizar, nos adaptar, administrarmos com discernimento e com singularidade, sabendo que cada filho é diferente e tem necessidades diferentes que precisam ser dadas, instruídas, orientadas através dos seus pais. Amém? Então, segunda palavra, administração. Primeira palavra, exemplo. E a terceira palavra é lembranças. Que lembranças você tem deixado no coração dos seus filhos? Lembranças é a terceira palavra-chave quando pensamos em ensina a criança no caminho que deve andar e ainda quando for velho não se desviará dele. Que lembranças você tem deixado no coração dos seus filhos? Que memórias indeléveis você tem deixado no coração dos seus filhos? Os pais devem criar lembranças na memória, no coração dos seus filhos. Por quê? Porque lembranças são mais importantes do que coisas.
Lembranças são mais importantes que coisas. Observe que o versículo aqui diz: ainda quando for velho, não se desviará. Isso implica que a criança guardará algumas lembranças de suas primeiras experiências infantis, na fase tenra, quando criança, e aceita mais tarde essas boas lembranças para o resto das suas vidas. Um bom exemplo, uma boa administração, uma boa lembrança será guardado no coração para sempre dos seus filhos. Quais são as lembranças que você tem deixado no coração do seu filho? Quais são, né, as marcas indeléveis que nós temos deixado no coração daqueles que estão debaixo da nossa liderança, da nossa influência, debaixo da nossa vida? Então, é sobre isso que nós gostaríamos de falar hoje. Oriente os seus filhos no caminho do Senhor. E lá em Efésios também tem um lindo trecho que fala sobre ensinar os filhos. Presta atenção no que diz o texto sagrado. Efésios, capítulo 6, versículo 4, diz assim: e vós, pais, não provoqueis vossos filhos à ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Então, duas coisas que os pais precisam gerar no coraçãozinho dos seus filhos, né? Ensinar, agir na direção dos seus filhos. Gerar neles disciplina, self-control aqui, domínio próprio, né? Moderação, também conhecido como temperança, e também admoestar os seus filhos no Senhor, ou seja, segundo a palavra de Deus, com o seu exemplo, com uma boa administração e criando lembranças positivas no coração dos seus filhos. Então, lembre-se disso. Pais, não provoquem a ira dos seus filhos. O que provoca a ira dos filhos? O mau exemplo, a incoerência, né? Pais destrambelhados, pais violentos, pais que de alguma maneira ensinam coisas erradas aos seus filhos, pais que provocam os seus filhos, que desestabilizam emocionalmente seus filhos, gerando ira nos seus corações. Não faça isso. Aprenda a criar os seus filhos na presença do Senhor, com disciplina e com admoestação no Senhor. Ou seja, a admoestação é exortação, puxão de orelha, correção, direcionamento daquilo que é correto. Tudo isso no Senhor, tá bom? Então, foi o que nós aprendemos aqui em Provérbios 22, 6. Pais, ensinem os seus filhos no caminho que devem andar, e ainda quando for mais velho, não se desviará dele. Tá bom? Que Deus abençoe você, tua casa, a tua família. Lembre-se dessas 3 palavrinhas. Seja exemplo para os seus filhos. Administre bem o tempo, os recursos, e tenha discernimento de flexibilizar as necessidades singulares de cada um dos seus filhos, segundo a palavra, administração. E a terceira, lembranças. Deixe lembranças positivas que seus filhos carreguem por toda a sua vida. Deixe marcas indeléveis no coração deles, tá bom? Deus os abençoe em nome de Jesus. Quero mandar um abraço para o Bruno Dilon, Joey Damasio, a Conte Contabilidade também. Deus os abençoe, um ótimo dia na presença do Senhor.